Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a experiência de uma ex-missionária da igreja. E eu gostaria que, se você fez missão e você voltou antes do tempo pré-determinado pela igreja, gostaria que você prestasse mais atenção ainda à história dela, tá? Ela fala o seguinte: isso aconteceu na Missão Brasil Curitiba. Tudo começou com a troca de presidente. O atual queria mostrar serviço. Mudou praticamente tudo que o presidente anterior tinha construído com muito amor, diga-se de passagem. Agora, como ele dizia, os missionários seriam tratados com a justiça, porque já tinha acabado o tempo da misericórdia. As reuniões de zona, conselho de liderança agora, pareciam reuniões de multinacionais orquestrando estratégias para alcançar suas metas. Slides com cálculos e expressões numéricas que deveríamos fazer para conseguir o objetivo, número tal de batismos. A primeira coisa que ele fez foi quadruplicar a meta de batismos e fez uma espécie de ameaça aos missionários que iriam treinar naquela transferência. Se vocês não atingirem a meta, que exemplo darão aos missionários que estão chegando agora e serão treinados por vocês? Foi psicologicamente desesperador. E ainda disse aos novinhos, recém-chegados na missão, tá? Se o seu companheiro disser que isso não é possível, me avisem. Esses novos anúncios foram repassados na reunião de zona. Lembro como se fosse hoje das expressões dos líderes de zona e o conflito interno que eles estavam passando, sabendo que era praticamente impossível atingir aquele número. E se culpando por estarem naquele conflito, porque, presta atenção, porque o presidente foi chamado por Deus e tem as chaves. Então, ele está sendo guiado pelo Espírito. Logo, o que ele está falando é possível. E tentando acalmar todos os outros missionários que estavam surtando. Que judiação. Sem falar que, segundo esse presidente, havia na missão o bando de Gadianton. E esses ladrões iam ser pegos um por um. Bando de Gadianton é mais um grupo fictício do livro de Mormon, e eu não lembro muito a respeito deles, mas era um grupo assim de má fama no livro de Mormon, tá? Nesse momento da missão, ele mandou para casa vários missionários por deslizes mínimos. As entrevistas que seguiam eram uma espécie de caça às bruxas. Você tinha que dar alguma informação útil a ele, ou então você também fazia parte do bando, porque estava encobrindo eles. Os meses foram passando, fomos nos adaptando aos poucos à nova missão. E ele tentando fazer uma boa imagem com os membros, que, diga-se de passagem, detestavam ele. Muitas alas nem queriam sua visita. Agora, partindo para um outro lado, minha experiência pessoal sobre esses 18 meses. Me machuquei no início da minha missão, porém, com exames e os devidos cuidados, consegui me recuperar e permanecer. Houve a troca de presidentes e, com as mudanças malucas de metas, tivemos que trabalhar 4 vezes mais. Com isso, acabei agravando minha situação, o que fez com que outras partes do meu corpo reagissem negativamente, dificultando ainda mais. Resolvi que seria melhor ir embora e me tratar em casa. Recorri ao presidente e o que ele me disse foi: você não vai. Você acha que na sua cidadezinha terá amparo médico para você? Naquele momento pensei, ele está querendo cuidar de mim, mas logo vi que não. Sem falar que outra coisa que me incomodava muito era que ele falava olhando para os meus seios. Ele fixava o olhar e aquilo era muito constrangedor. As roupas de missionária são bem recatadas normalmente, mas lembro de escolher uma blusa que me cobrisse toda e fosse folgada quando sabia que teria possibilidade de encontrar com ele. Então o pesadelo começou. Eu não conseguia mais render fisicamente, vivia em hospitais, exames e mais exames, e meu corpo completamente esgotado. Eu implorava para ir embora e ele não deixava, mas toda semana via missionários indo embora, às vezes por motivos mínimos, e eu, nada. Isso começou a afetar meu psicológico. Agora, além de lidar com as doenças físicas, minha cabeça também
minha cabeça já estava adoecendo também. Ele disse que eu precisava de acompanhamento psicológico e dizia que eu não deveria falar nada para minha família para não preocupá-los. Comecei as consultas com a psicóloga da igreja. Ela me disse que não contaria nada para ele, mas ela contava sim. Nas entrevistas ele soltava coisas que eu tinha comentado com ela. Quando eu a indagava, ela dizia que tinha dado um parecer legal das sessões anteriores. Eu achava que parecer legal cabia só a advogados, né? Mas aparentemente a psicóloga da igreja também tem esse poder, né? Então tá. E assim continuamos. Para o meu espanto, até a psicóloga, que deveria ser imparcial, começou a dizer que se eu fosse embora, me arrependeria para sempre. Eu veria os missionários que começaram comigo terminando honrosamente suas missões e eu não. Eu respondia, eu não vou me sentir assim, eu me conheço. Esse lugar está me deixando louca. É esse lugar que está me adoecendo. Eu quero ir para perto da minha família, quero encerrar isso. Ela dizia, você só vai encerrar nos 18 meses. Antes disso seria fracasso. É realmente isso que você quer? Sim, isso vindo de uma psicóloga. Nem sei se posso chamá-la assim. Como eu não estava apresentando melhora, segundo ela e ele, presidente da missão, fui encaminhada para psiquiatra. Contra a minha vontade, porque eu não queria ser medicada, só queria voltar para casa. Em uma entrevista, ele afirmou que eu tinha um desequilíbrio químico e que química se tratava com química, ou seja, medicação. Comecei a tomar remédios passados pela psiquiatra, que já atendia alguns outros missionários. Não sei se ela também era da igreja, mas acredito que não. Os remédios eram tão fortes que eu passava o dia dopada, quase não conseguia trabalhar. Não conseguia mais acordar na hora porque o efeito do remédio me sedava. Um dia aconteceu de eu ficar tão dopada que minha companheira, coitada, ligou desesperada para os líderes de zona porque eu não reagia deitada na cama. Eu conseguia ouvi-la me chamando, levantando meu braço, chorando desesperada, mas eu não tinha controle sobre meu corpo. Ligou também para a Sister, esposa do presidente. Ela disse que era para ela me observar e se eu não melhorasse, deveria ligar de novo. Ela ligou para uma irmã da ala, que era enfermeira, e ela foi até a nossa casa. Essa irmã fez um chá, me deu banho e ficou lá até eu melhorar. Depois disso, eu comecei a ameaçar que ia embora, que ia comprar minha passagem por conta própria e ia embora. Fiz até minha mala. Liguei para ele e disse que... para o presidente, tá? E disse que estava de malas prontas, que queria minha passagem e que não ficaria nem mais um dia naquele lugar. Isso era um sábado. No domingo, ele estava na sacramental da minha ala. Ao fim da sacramental, ele me chamou para uma sala e perguntou o que estava acontecendo. Sério que ele ainda não sabia? A esposa dele também estava lá. Eu falei muitas coisas. Ele se exaltou e eu também. Ele apontando o dedo na minha cara e gritando, e eu reagi. Comecei a gritar também. Foi quando a esposa entrou no nosso meio, porque os ânimos estavam muito exaltados naquele momento. Como se não fosse o bastante, ele me colocou como SLT na transferência seguinte, como uma espécie de castigo. Agora você vai ter que trabalhar 10 vezes mais. Eu não sei o que é SLT, acredito ser um termo usado nas missões atualmente, mas eu não sei o que é. Coloca aí pra gente no comentário do vídeo se você sabe o que significa, tá? Eu não consegui entender por que ele estava fazendo aquilo comigo. Consegui ir embora 3 meses depois. Ainda estou dependente dos medicamentos. Dei entrada na minha resignação e só quero esquecer que um dia fiz parte disso. Obrigado por receber minha história. E obrigada por ser essa luz no fim do túnel para tantas pessoas. Minha querida, muito obrigada por ter mandado aqui a tua experiência pra gente, que trata de tabus tão importantes, dos quais a gente não se dá conta, principalmente na idade de missão. Que você é um jovem ou uma jovem de 18, 19 anos, né? Eu lamento profundamente você ter passado por tudo isso. Cada jovem tem uma experiência diferente na sua missão e a tua foi extremamente traumática em vários sentidos. Então presta atenção aqui comigo.
O presidente de missão, esse novo, ele chegou determinado a impressionar as autoridades. Eu não sei quais são as autoridades gerais que estão acima do presidente de missão, mas ele estava determinado a impressioná-los. Como é que você impressiona esses homens aqui de Salt Lake? Você impressiona com números, com números de batismos nesse caso. Porque batismo é recrutamento de mais mão de obra gratuita e mais doações financeiras. É simples assim, tá? Então, o que acontece? Esse homem chegou colocando metas absurdas para os missionários cumprirem. E olha o raciocínio dos coitados dos líderes de zona. Presta atenção aqui comigo. Eles estavam em conflito interno, os líderes de zona. Por quê? O raciocínio deles era o seguinte: o presidente foi chamado por Deus e tem as chaves. Então, ele está sendo guiado pelo Espírito. Logo, ele está falando. Logo, o que ele está falando é possível. Que judiação, né? Esses jovens saem de casa, largam tudo, namorada, emprego, relacionamentos, faculdade, nem entram para a faculdade agora porque tem que ir para a missão aos 18, né? Largam tudo e vão para a missão. A igreja gosta de fazer os membros acreditarem que missão é um trabalho voluntário. Será que é voluntário mesmo? Você recebe aquela lavagem cerebral de que quando você tem idade para fazer missão, no caso dos rapazes, você precisa ir se você quiser receber as bênçãos da missão. Inclusive a tua família vai ser abençoada. Então eles vão. E agora eles têm que focar em números, tá? É uma grande jogada da igreja porque é o seguinte: os missionários acreditam estar servindo a Deus e levando às pessoas o único verdadeiro evangelho sobre a terra, o evangelho de Jesus Cristo restaurado. Essa é a parte espiritual da missão. Esses pobres jovens missionários acreditam que aqueles homens, no caso o presidente, ele foi chamado por Deus sim, e as instruções que ele está dando aos missionários estão vindo diretamente de Deus. Esses jovens também aprendem, antes de sair de casa para irem para a missão, eles aprendem que, se eles forem jovens que guardam as regras da missão, que guardam os mandamentos, que fazem tudo certinho, o Pai Celestial, que é o Deus mormon, ele vai abençoá-los, vai guiá-los para encontrarem os eleitos, vai protegê-los de todo mal. Agora, quando você enfrenta uma situação de problema de saúde como a nossa querida de hoje, você vai orar, vai jejuar, vai pedir para o Pai Celestial te abençoar, para você ficar bem e melhorar e conseguir fazer a obra. É ou não é? É. E você tem que ficar lá a todo custo, porque se você não ficar, se você voltar para casa antes do tempo pré-determinado pela igreja, 18 meses para as moças, 24 meses para os rapazes, você fracassou. Você não foi forte, não foi valente o suficiente. Olha o que ela escutou aqui de uma psicóloga paga pela igreja, que teve zero ética profissional. Olha o que ela escutou dessa psicóloga. Se você for embora, ela disse para ela, você vai se arrepender para sempre. Vai ver os missionários que começaram a missão, né, contigo, terminando honrosamente suas missões e você não. Você só vai encerrar nos 18 meses. Antes disso seria fracasso. Fracasso segundo quem? Fracasso de acordo com quem? Com esse dogma horroroso e cruel que a igreja criou. É claro, porque se fosse um trabalho voluntário, se fosse uma coisa leve, como eles dizem, né? Ah, é mandamento, mas ninguém é obrigado a nada. Vai para a missão quem quer. Pois é. Se fosse voluntário, os missionários teriam o direito de chegar, trabalhar e chegar no campo missionário e falar, não, mas eu não quero, não gostei, tô com saudade de casa, ou tô doente, quero voltar. Ah, tá bom, pode ir, tchau.
Ah, não é assim, né? Não, e a história dela mostra bem como é que isso funciona. Claro que nem todo presidente de missão vai ser tão carrasco e cruel quanto esse aqui. Mas muitos são, porque ela passou por isso. E olha só um exemplo, isso aqui não é incomum de acontecer, isso aqui não é exceção, isso aqui acontece e muito, porém, você na igreja não escuta falar sobre experiências como essa, sabe por quê? Porque um missionário retornado, ele não vai subir no púlpito num domingo de testemunho, ou quando ele chega, né, de volta à ala, ele não vai subir lá e contar para os membros o que realmente aconteceu na missão dele. Não, ele vai falar coisas positivas, coisas boas. É lógico. Para que aqueles jovens que estão escutando na congregação tenham vontade de fazer esse trabalho também, e você como pai ou mãe pense, meu filho vai fazer também, meu filho vai ser como esse rapaz, ele é tão especial, ele foi tão valente na missão, tão poderoso, batizou X pessoas, enfim. O presidente até falou para ela aqui num determinado momento, para ela não contar para a família dela o que estava acontecendo, para não preocupá-los. Isso acontecia da mesma forma no meu tempo. Não fala nada para tua família de problemas, de coisas, né, negativas que estiverem acontecendo. Só fala para eles das experiências espirituais que você tem tido, presta para eles o teu testemunho. Por que que é assim? Porque os membros, eles precisam ter a visão falsa de que a missão é maravilhosa, a missão é tudo de bom. Não tem motivo, não tem por que querer voltar para casa mais cedo, a não ser que esteja sendo fraco na fé. Ou não esteja sendo valente o suficiente para trabalhar mesmo doente. Olha quem é que trabalhava doente, muitas vezes na missão. Mas quando eu torci o pé, um dia, liguei para a esposa do presidente, que supostamente seria responsável pela saúde dos missionários, sabe o que ela me disse? Sister, você quer ir para o médico, é? Você sabe muito bem que se você for ao médico, eles vão querer, como é que fala? Engessar teu pé. Tá fazendo corpo mole. Coloca esse pé de molho na salmoura, compra não sei o que lá na farmácia, passa aí, coloca uma faixa e vai trabalhar. Até hoje eu tenho problema nesse pé, porque ele não curou da forma correta. Essa é uma das bênçãos da minha missão. Ela usa aqui um termo bem forte, ela fala que foi psicologicamente desesperador. A pressão para você atingir os números. Você quer mostrar serviço, para que o teu ego ele seja pelo menos um pouco massageado. Eu lembro que na minha missão, o segundo presidente, porque eu tive dois, já te falei isso, o primeiro terminou 6 meses depois que eu cheguei, ele foi embora, e nós recebemos o segundo presidente. E esse segundo, ele fez um tal de um jornalzinho, alguma coisa assim, que mostrava para a missão inteira, que todos os missionários recebiam. E ali tinha os nomes das duplas e o número de palestras, contatos, batismos. É claro que você como jovem, você já está longe de casa, carente, não tem namorada, não tem ninguém. É claro que você quer pelo menos se sentir valorizado, você quer ver teu ego, né, massageado, você quer se sentir bem em relação ao que você está fazendo. Então você vai suar a camisa, não importa como. E eu posso falar porque eu fiz missão. Diferentemente dos covardes Nelson Oaks Eyring, que não foram para missão coisíssima nenhuma, eu fui. Eu fui trabalhar de sol a sol no Rio de Janeiro, num calor de muitas vezes quase 40 graus. 12 horas por dia. E no dia de preparação, que se eu não me engano era na quinta-feira, eu acho, dia de preparação P-Day, nós podíamos ficar em casa lavando roupa, limpando a casa, fazer compra do supermercado, até 5 horas da tarde. 5 horas, pum, proselitismo de novo até as 9. Isso dá mais de 60 horas por semana. Agora, quando você tá com problema de saúde física, isso fica praticamente impossível. Aí você começa a se culpar. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que o Senhor não está me abençoando? Por que
que eu não estou melhorando? Por que eu não estou conseguindo trabalhar? Ah, mas aí as explicações vêm. Explicações que convêm à igreja, aquelas respostas, né? Isso é uma judiação. Além de lidar com as doenças físicas, minha cabeça já estava adoecendo também. Ela não teve o direito de voltar para casa quando ela quis voltar. É claro que isso vai causar problemas de saúde mental também. Quando ela comenta aqui que os missionários, os líderes de zona estavam surtando, né? Os missionários surtando porque aqueles números eram impossíveis de atingir, mas aí o conflito, peraí, mas ele foi chamado por Deus, ele tem as chaves, ele está sendo guiado pelo Espírito, logo, o que ele está falando é possível sim. Se você tem essa mentalidade, se você acredita que tudo que o teu líder, portador do sacerdócio, ou ministro religioso de qualquer outra religião que você faça, da qual você faça parte, se você acredita que tudo que eles estão falando para você vem de Deus e que você precisa obedecer pela fé, eu te sugiro lembrar de uma coisa. Existem mais de 4.000 religiões espalhadas pelo mundo inteiro. E os membros dessas religiões, cada um deles acredita que o seu líder religioso está recebendo instruções diretas de Deus. Aí volta aqui aquela coisa que eu sempre estou batendo aqui para você se lembrar. Você precisa pensar por você. Entre seguir uma ordem ou uma sugestão de um líder religioso e seguir o que você acredita ser melhor para você, se entram em conflito as duas situações, segue o teu instinto e vai fazer aquilo que você acredita que é melhor para você ou para tua família. Você jovem que voltou antes do tempo pré-determinado pela igreja da missão, né? Se você voltou da missão antes de completar 2 anos, antes de completar 18 meses, eu quero te dizer uma coisa. Você não foi fraco, você não fracassou em nada, você não cedeu à tentação, você não deixou Satanás te influenciar. Isso tudo é um monte de bobagem que eles enfiaram na tua cabeça. Porque eles perdem, cada vez que um jovem sai da missão, volta para casa antes do tempo, eles perdem. Porque eles sabem o número de missionários que estão no campo. Você já é esperado de você trabalhar aquele X tempo, 18 meses ou 2 anos. 60 e mais ou menos 65 horas por semana. Agora os líderes, os presidentes de missão têm as metas de batismo para cada área. Eles já projetam quantos batismos, quantas pessoas vão estar entrando no templo em determinado momento. Sabe por quê? O Deus Mórmon é um Deus capitalista. Não existe capitalismo sem vendas. Os missionários, eles estão na linha de frente das vendas. Eles estão lá para recrutar novas pessoas. Como eu falei para você no começo do vídeo, essas novas pessoas vão trazer mão de obra e dinheiro, literalmente, para a igreja. Então, meu querido, minha querida, independente do motivo pelo qual você voltou para casa antes do tempo, mesmo que você tenha, como eles adoram falar, né, quebrado o sétimo. Quebrar o sétimo na missão é a pior coisa que você poderia fazer. Segundo eles. Mas você precisa se lembrar, meu querido, minha querida. Você é um jovem, quando serviu a tua missão, você era um jovem. Hormônios sexuais a 1000, na grande maioria dos casos. E você foi colocado numa situação que você provavelmente nem gostaria de estar. Talvez você tenha ido para a missão para não desapontar teus pais, para não decepcioná-los, para não decepcionar os membros da ala. Ou talvez porque você morreu de medo de perder as bênçãos do Pai Celestial, que é o Deus Mórmon. Então você foi para a missão, mas você não queria ir. E agora você fez algo que é totalmente normal na tua idade. Pelo menos é assim que eu vejo. E você voltou para casa antes do tempo. Que bom para você.
economizou tempo, foi menos explorado por essa corporação capitalista, muito menos do que aqueles jovens que, como eu, ficaram até o final. É claro que eles vão falar para você que se você voltar antes do tempo, você, né, você fracassou, enfim. Quando você termina no tempo que eles determinam, que eles determinam, né? Foi desobrigado honrosamente. Isso é tudo ilusão que a igreja criou, viu? Para te convencer a trabalhar para eles de graça, mais de 60 horas por dia. Eles têm que fazer isso de uma forma muito astuta, caso contrário você não vai coisa nenhuma, né? Minha querida da história de hoje, eu espero sinceramente que você esteja bem, viu? Eu acredito que quando a tua resignação sair, você receber lá o documento dizendo que teu nome foi retirado dos registros da igreja, eu acredito que esse elo mental que talvez ainda exista entre você e a igreja, eu acredito que esse elo vai se romper e você vai conseguir tocar a tua vida em frente com mais leveza, né? Eu sugiro, né, que você, talvez você já tenha tendo um acompanhamento médico com relação aos medicamentos que você disse que ainda é dependente deles até hoje. Ainda estou dependente dos medicamentos. Então, que você mantenha, né, um profissional da psiquiatria te acompanhando, porque isso é muito perigoso, né? Então, se você realmente precisa daqueles medicamentos, tudo bem. Mas se você tá só tomando porque agora você ficou dependente deles, isso é muito perigoso, tá? Cuida de você, se ama, viu? Tem muita vida pela frente ainda. Só para encerrar, eu queria te contar que o nosso primeiro presidente de missão, o primeiro presidente de missão que eu tive, né, no Rio de Janeiro, ele era uma pessoa assim maravilhosa. Ele era a personificação da humildade. Um homem também extremamente inteligente. Ele era fisicista nuclear. E ele ensinou 3 coisas para nós missionários que marcaram a minha vida. Presta atenção aqui. Eu admirava aquele homem, eu respeitava, eu totalmente acreditava que Deus inspirava tudo que ele fazia na missão. Tudo que ele fazia era inspirado por Deus. Uma das coisas que ele disse: independente do quanto você trabalha duro aqui na missão, você batiza, dá palestras, você só vai saber se você foi realmente um bom missionário 10 anos depois que terminar a tua missão. Se você estiver casado no templo, criando teus filhos na igreja e servindo nos chamados, então você definitivamente foi um excelente missionário. Caso contrário, você só veio fazer turismo na missão. Aquilo me marcou. E eu saí de lá decidida que eu ia provar para mim mesma que eu tinha sido uma ótima missionária. 10 anos depois eu me lembrei disso. E eu pensei, então eu fui uma boa missionária, porque aqui estou eu, casada no templo, criando meus filhos na igreja e servindo nos chamados. 2 anos depois, meu casamento acabou em divórcio. Você acha que isso não mexeu com a minha cabecinha naquela época? Você fica sem saber o que pensar, mas é sempre a culpa tua, com certeza. Segunda coisa que ele falou pra gente. Isso foi realmente nocivo. Se você e teu esposo, ou você e tua esposa, casam no templo e guardam os convênios que fizeram no templo e se esforçam para guardar os mandamentos, o Senhor vai ensinar vocês dois a se amarem e o relacionamento de vocês vai se fortalecer rumo à eternidade. Pois é. Então, quando meu primeiro marido e eu estávamos tendo problemas de relacionamento, eu enlouquecia ele. A gente tinha que fazer mais. Tem alguma coisa que a gente está falhando aqui, porque o Pai Celestial não está nos ensinando e nos ajudando a nos amarmos. Eu aprendi isso do presidente. Então tá. A culpa era nossa. Bora estudar mais as escrituras, frequentar mais o templo, oração. E eu deixava ele enlouquecido por conta disso. Olha o perigo. Terceiro absurdo que ele ensinou pra gente na missão. Ele disse que negar a veracidade do livro de Mórmon é negar a existência de Deus. Se você já teve acesso ao estudo de DNA do índio americano, você sabe perfeitamente bem que cientificamente comprovado o livro de Mórmon tem 0 embasamento histórico.
Olha o perigo de você, como eu fiz, acreditar num homem e como sendo um representante de Deus, ou inspirado por Deus, ou acreditar que ele tem um tal de um manto, acreditar que ele... Olha o perigo. Olha o estrago que isso pode fazer na tua vida. Cuidado. Usa teu cérebro. Presta atenção. Esses líderes religiosos, a grande maioria deles está só defendendo os interesses financeiros. Pelo menos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque essa eu conheço muito bem. E eu sei que esse é o caso, porque o Pai Celestial, que é o Deus Mormon, é um Deus capitalista. Se fosse uma igreja puramente cristã, eles não teriam prédios luxuosos espalhados pelo mundo inteiro, capelas e templos. Você, como membro da igreja, não se sentiria tão humilhado quando precisasse da ajuda financeira da igreja. Seria uma via de mão dupla, você ajudaria e serviria, mas quando você precisasse, a igreja como instituição também te ajudaria de volta. Ai, mas no capitalismo não funciona assim. Capitalismo é uma via de mão única. Eu só recebo de você, não vou te dar nada. Cuidado. Não é assim que o Deus do cristianismo deveria agir. Provavelmente o Deus que você adora, então, não é o Deus do cristianismo. Presta atenção, cuidado. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.